Minha esposa Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca percebi qualquer comportamento estranho ou red flag vindo dela. Não consegui enfatizar o suficiente como toda essa situação está fora do personagem dela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Sempre foi do tipo que não gosta de bobagens ou pegadinhas. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela sequer gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir o Iluminado comigo, porque sabia o quanto eu amava filmes de terror. Ela estava tão assustada que não conseguiu nem assistir metade do filme antes de termos que desligar. Ela realmente não gosta de nada assustador. Simplesmente não é do feitio dela. E tudo bem. Mas é por isso que tudo foi tão estranho e tão diferente dela. Devo também acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental. E até onde sei, não há histórico disso em sua família. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que estamos juntos, acho que eu teria visto algum sinal. 2 meses atrás eu estava na cozinha fazendo um café para mim antes do trabalho. Estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir até a padaria para minha dose matinal de cafeína. Dei um gole no meu café enquanto seguia apressado pelo corredor em direção à porta da frente, quando percebi Lynn espiando de um canto à minha frente. Eu só podia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto do corpo dela estava escondido atrás do canto da parede. Quase derramei meu café quando a vi, e acabei queimando minha boca. Caramba, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café da minha calça. Você me assustou pra caramba. Ela imediatamente se escondeu como uma criança que foi pega. Ouvi-a correr em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente, ela estava fora de vista. Foi realmente estranho, e completamente fora do normal dela. Como eu disse, mas também achei um pouco engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona, e um pouco menos séria do que normal. Gritei que a amava e falei que ela era muito estranha. Ao fechar a porta de atrás de mim, ouvi-a rindo. Seu comportamento foi um pouco fora do comum, mas certamente não era algo para chamar um padre ou um exorcista. Acabei me esquecendo disso até a hora do almoço, e quando cheguei em casa, ela estava sendo ela mesma. Não comentei nada sobre isso e nem ela, e a vida seguiu. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Era por volta de 2 horas da manhã, e eu tinha acordado para pegar algo para beber. Eu estava parado na ilha da cozinha, jarra de suco de laranja na mão, quando senti uma forte sensação de estar sendo observado. Por algum motivo, olhei para baixo e vi o rosto sorridente da minha esposa, olhando para mim. Ela estava espiando do outro lado da ilha, me encarando com os olhos arregalados e sorrindo. Sorrindo como o gato de Alice nos País das Maravilhas. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por algum motivo, naquele momento eu estava com medo. Ao som do meu grito, ela recuou para trás, suas mãos e pés batendo no chão de azulejo, enquanto ela se apressava para fora da cozinha andando de 4. Eu não corri atrás dela, nem mesmo gritei. Fiquei lá parado, congelado de choque, me perguntando o que diabos a possuíra para fazer aquilo. Demorei um pouco mais do que gostaria para voltar lá para cima, mas eventualmente voltei. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo. Ou pelo menos fingindo estar dormindo. Fiquei ali um tempo observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia me atacar no momento em que eu entrasse na cama, mas não o fez. Deitei-me na cama e ela nem sequer se mexeu. Sua respiração era suave e profunda. E comecei a me perguntar se havia sonhado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar o café, e depois de entregar-lhe uma xícara e beijar sua bochecha, decidi perguntar sobre aquilo. O que foi aquilo ontem à noite? Perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu o senho sobre a xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava espiando de novo, bem dali, eu disse apontando para o ponto no chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e quando me olhou de volta, começou a rir. Ela riu tanto que não pude me deixar de juntar a ela.
Às vezes você me assusta pra caramba, sabia? Eu disse, e ela riu e colocou a xícara no balcão, envolvendo os braços em volta do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos quites, ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto eu dirigia, eu continuava pensando em como tinha sido assustador vê-la sorrindo para mim, de trás da ilha da cozinha daquela forma. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava também. Eu me convenci de que ela estava apenas tentando ser boba, apenas tentando se juntar a mim no meu amor por tudo relacionado ao terror. Não é como se eu estivesse com medo dela, mas ainda assim, aquilo parecia errado. Comecei a vê-la espiando mais e mais. Às vezes ela espiava de trás do sofá ou das cortinas da sala de estar. Uma vez, ela conseguiu se enfiar no antigo baú da avó que fica aos pés da nossa cama. Eu nem teria percebido que ela estava lá, se não fossem as dobradiças antigas do baú que a entregaram. A tampa do baú estava apoiada o suficiente para que apenas metade do seu rosto me espiasse. Ela estava sorrindo como uma criança excitada. Foi perturbador. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo o que eu pude fazer foi encarar de volta. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo aquilo. Ela não respondeu, mas fechou lentamente a tampa, se trancando dentro do baú. Eu apenas saí dali me sentindo perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo, mas claramente a deixava feliz. Apenas esperava que ela se cansasse da brincadeira o mais rápido possível. Não peguei Lynn me espiando pelas próximas 2 semanas, e comecei a pensar que ela havia desistido de sua brincadeira estranha, o que me deixou aliviado. Estávamos assistindo a um programa na Netflix uma noite, e eu disse brincando que não a tinha visto me espionando ultimamente, e que ela devia ter desistido do jogo. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu só tenha ficado melhor nisso." Não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Pelos próximos dias, não consegui parar de pensar no que ela havia me dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando, e eu simplesmente não tinha notado? E se sim, que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, constantemente verificando se ela estava observando de trás de uma porta ou de um canto da casa. Ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à vista. Me sentia estúpido e um pouco louco com tudo isso. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás de móveis e paredes, me convenci de que era apenas uma má lembrança. Então, alguns dias atrás, as coisas ficaram muito piores. Lynn saiu para a casa de uma amiga, e eu fiquei no sofá jogando alguns jogos no meu laptop. Por volta das 9, entrei no chuveiro, e enquanto lavava o sabão do meu cabelo, senti aquele terrível sentimento de estar sendo observado. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando de trás da cortina do chuveiro, sua cabeça inteira esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas seu corpo do lado de fora. Seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um terrível sorriso, e os olhos arregalados e vermelhos, como se não tivesse piscado por um tempo enorme. Gritei e pulei atrás contra a parede. Ela não se moveu e nem o sorriso dela vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia eufórica e completamente desequilibrada. E eu estava completamente aterrorizado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo nenhuma palavra. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela puxou lentamente a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura embaçada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com força, o suficiente para fazer o espelho tremer. Gritei novamente e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha exagerado um pouco, para alguns de vocês, mas, piada ou não, eu não ia mais tolerar essa loucura. Isso é o que eu continuava me dizendo enquanto andava de um lado para o outro no meu banheiro, parando para ouvir a porta a cada poucos minutos. De repente,
Ouvi um som abafado e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, tentando ouvir melhor, mas não consegui ouvir nada. Só imaginei Lynn do outro lado, rindo da sua piada. Senti uma onda de raiva. Eu estava pra lá de irritado por sentir medo na minha própria casa e por ter que me esconder no banheiro por quase 1 hora. Tudo isso pra quê? Alguma piada? Se fosse uma piada, era uma piada péssima. Que merda, Lynn, eu disse. Isso está ficando muito irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota. Mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se ouvi de verdade. E depois, o completo silêncio. Lynn, eu chamei, sem conseguir esconder a minha voz trêmula. Não recebi resposta, apenas minha própria respiração pesada. Juro por Deus, pare de uma vez, eu gritei, batendo com o punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria se estivesse falando assim com ela em qualquer outro momento. Eu nunca tinha gritado com ela até então, mas não ouvi nada. Apenas o gotejar ocasional do chuveiro. Não vou negar que eu estava com medo. Com medo demais para abrir aquela maldita porta e enfrentar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma eternidade quando se está com medo. Finalmente decidi que não ia passar a noite escondido no meu próprio banheiro, então me ajoelhei e olhei por baixo da porta. Quase esperava ver o rosto dela me espiando de volta, mas felizmente não vi. Eu podia ver diretamente pelo corredor até o topo das escadas, mas não havia nenhuma linha à vista. Não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Olhei por alguns minutos esperando ver sua cabeça aparecer sobre o último degrau. Mas isso nunca aconteceu. Levantei-me, minha mão pairando sobre a porta, e mentalmente me preparei para abri-la. Lentamente virei a trava com os dedos trêmulos, e estava prestes a puxá-la, quando ouvi um som que ainda me faz me sentir nauseado quando lembro. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez consegui identificar de onde vinha. Virei a cabeça para a porta do armário, como se fosse em câmera lenta, e cruzei os olhos com os olhos de minha esposa, que estava espiando de dentro do armário por uma pequena fresta. Seus olhos estavam tão arregalados como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já vi. Nem mesmo gritei, estava com medo demais até para isso. Suas mãos estavam presas ao peito, o corpo tremendo de pura excitação, como se mal pudesse conter seu entusiasmo. Um gemido curto e rouco borbulhou em sua garganta, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, encontrei a capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude até o final da escada, pegando minhas chaves e meu telefone da mesa da sala, antes de sair correndo para fora até o meu carro. Eu podia ouvir sua risada aguda atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Nem me preocupei em fechar a porta da frente. Dirigi para longe da casa o mais rápido que legalmente podia, tremendo o tempo todo. Seja de medo ou de frio, ou talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pego um casaco, ou até mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas e quaisquer chamadas que eu recebi. Não olhei para o telefone até estar estacionado com segurança na entrada da casa do meu irmão. Lynn havia ligado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagens, todas perguntando para onde eu tinha ido e por que eu tinha saído daquele jeito. Joguei meu telefone no painel do carro com raiva, furioso com sua atitude. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos em me ver, especialmente vestido apenas com uma cueca. Mas me disseram para ficar o tempo que fosse necessário. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ele que Lynn e eu tínhamos discutido, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele achasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira. Mesmo que fosse uma brincadeira muito estranha. Quer dizer, eu mesmo tinha encorajado por anos para relaxar e deixar de ser tão sério o tempo todo, né? Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava pregar o olho. Toda vez que fechava os olhos, eu via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário.
Saber que ela tinha estado lá comigo o tempo todo me arrepiava a pele. Ela nunca tinha saído daquele maldito banheiro. Em vez disso, ela se esgueirou para dentro do armário e bateu a porta do banheiro só para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me causava uma ansiedade. Eu me revirava na cama, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir para que eu conseguisse descansar um pouco. Meu sono foi preenchido com terríveis pesadelos, todos com o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido pelo sofá e eu me sentindo completamente exaurido. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não voltaria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria alguma coisa estranha. Eu só queria minha esposa de volta. Sua personalidade séria, normal, nunca me pareceu tão boa. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso, quando aquele sentimento familiar me invadiu. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, meu coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais ignorava o sentimento, pior ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, me encarando com o mesmo sorriso aberto. Baba escorria de seus lábios, deixando 2 longos rastros no vidro. Não sabia há quanto tempo ela tinha estado ali, mas algo me dizia que tinha estado ali por um bom tempo, e possivelmente a noite toda. Não me deu ao trabalho de gritar, embora o medo tenha sido superado pela raiva naquele momento. Pulei do sofá e bati minha palma contra o vidro. Lynn, você está louca? O que diabos há de errado com você? Vá para casa, agora! Eu gritei. Ela não se moveu, e sua expressão horripilante nunca mudou. No máximo, seu sorriso só cresceu, como se ela estivesse ainda mais feliz. Eu podia ouvir Chris e sua esposa se movendo lá em cima. Como se Lynn pudesse ouvi-los também do seu lugar do lado de fora, sua cabeça se moveu ligeiramente na direção deles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome de cima, obviamente preocupado. Me virei para vê-lo e sua esposa Rebecca descendo as escadas apressadamente. Quando me virei de volta para a janela, Lynn tinha sumido. O único sinal de que ela esteve lá eram os 2 rastros de baba ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar para Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos, mas quem não estaria? Chris e eu fomos para o lado de fora até o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra. Apenas um leve afundamento. Provavelmente um animal, supôs Chris, e eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu tinha sonhado todo o episódio. Mas eles não entendiam, e eu estava cansado demais para tentar explicar para eles. Faltei ao trabalho naquele dia e desliguei meu celular. Eu não queria encarar Lynn. Só falar com ela já era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela. Que não importasse quais promessas ela fizesse, nunca seríamos os mesmos novamente. O pensamento me entristeceu até o âmago. Chorei a maior parte da manhã, e ao meio-dia, achei que estava pronto para confrontá-la. Dar a ela uma última chance de se explicar. Pelo menos eu poderia lhe dar isso depois de 6 anos, me disse. Liguei meu celular e vi dezenas de mensagens que ela enviara, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos conversar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Estou realmente preocupada. Você pode responder? Apenas volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens me dizendo que ela me amava e queria que eu voltasse para casa. E o quanto ela estava preocupada. Nem uma maldita mensagem tocando nas loucuras que ela fez. Como se ela não estivesse agindo como um personagem de um livro do Stephen King. Até mesmo suas mensagens eram diferentes. Normalmente ela era romântica só para me dizer para pegar um pão na padaria. Você pensaria que ela teria mais a dizer para mim depois de suas palhaçadas bizarras, né? Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação. Mas se você visse a maneira como Lee me olhava,
Como ela corria de quatro como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que você entenderia que minha reação foi justificada, na verdade. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Eu não acordei ontem até depois do meio-dia, e felizmente não vi o rosto de Lee me observando pela janela. Eu não quero me intrometer porque não é o meu lugar, mas essa briga é algo que pode ser consertado? Rebecca me perguntou. Ela havia feito sanduíches para o almoço, e eu sabia que ela queria abordar o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei, Ela está uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem a extensão da completa loucura com a qual estava lidando. As pessoas mudam, mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. Seja o que estiver acontecendo, tenho certeza que pode ser consertado, ela disse. Acho que agora é além disso. Eu não acho que conversar ajudaria. Eu simplesmente não confio mais nela, eu disse. As palavras doíam no meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn te ama. Ela deve estar absolutamente arrasada, ela disse. Não sei quanto a isso. Bom, certamente parecia para mim. Nunca a vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que conheço. Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Demorou um minuto inteiro para que eu entendesse realmente as palavras dela. E quando entendi, senti um medo se instalando em minha pele. Espera, o que você quer dizer? Você viu ela? Eu perguntei com minha boca subitamente seca. Rebecca acenou casualmente, como se esse fato não fosse um combustível para pesadelos. E talvez para ela não fosse mesmo. Ela passou por aqui essa manhã, logo depois que Chris saiu para o trabalho. Não vi o carro dela, porém. Talvez tenha vindo de Uber ou algo assim. O que ela disse? Ela entrou? Eu perguntei, o suor escorrendo na minha testa. Comecei a olhar em volta examinando os cantos, como se um predador espreitasse de algum deles. Não. Ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela também disse que não. Apenas disse para te deixar dormir. Ela respondeu enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Eu perguntei. Não, mas ela parecia terrível, como se não tivesse dormido há dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Me senti um pouco melhor com o conhecimento de que, pelo menos, ela não tinha entrado na casa. Ainda assim, precisei verificar novamente se as portas estavam trancadas. Sentei-me por um tempo tentando descobrir o que fazer em seguida. Não queria voltar para casa, mas senti que devia ajudar Lynn como pudesse. Eu não havia prometido amá-la e honrá-la na saúde e na doença? E claramente ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que estivesse, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisasse. Mas eu nem sabia por onde começar. Não queria ligar para a polícia, e, além disso, o que diabos eu iria dizer para eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que ela tivesse sido, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Ainda não, de qualquer forma. E a polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando. Mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, até perigoso, como se algo sinistro espreitasse sob seu sorriso. Eu sabia que, como seu marido, eu tinha todo o direito de interná-la. Mas e se ela simplesmente agisse normal na presença das outras pessoas? Obviamente ela tinha conseguido enganar Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado com essa situação. Então, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Eu liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite em mim. A mãe dela, Mariane, e eu nunca fomos melhores amigos. Nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa.
e não era realmente fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria, e quando o fazia, apenas os lábios se moviam para um sorriso fino, deixando os olhos tão vazios quanto antes. Ela transmitia essa aura que parecia estar permanentemente na defensiva. Eu só a tinha visto 2 vezes, e ambas foram visitas tão curtas, que tive a impressão que ela não me aprovava para sua filha. Lynn sempre nos despedia rapidamente, pois não queria que eu me sentisse desconfortável, o que eu agradecia. Estar na companhia de sua mãe era quase insuportável. Como andar sobre cacos de vidro? Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, para não termos que vê-la com frequência. Eu estava feliz em evitar a mulher até aquele momento, mas precisava da ajuda dela. Sim, ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu. Bem, você tem um minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la clicar a língua em irritação. Estou no meio de escrever alguns cheques, mas se você insistir, suponho que posso poupar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse friamente. É sobre Lynn. Ela tem estado agindo estranhamente, e eu queria saber se você tinha alguma ideia, se havia algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar sua divagação, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu quase podia vê-la ali, com seu fino suéter e calças, batendo impacientemente as unhas na mesa. Eu queria saber se você já tinha notado algum comportamento estranho, ou possivelmente algum problema de saúde mental. Houve uma longa pausa desconfortável, que não consegui dizer se era porque ela estava apenas pensando, ou se tinha algo mais. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Não tenho certeza se isso é uma de suas piadas, Benjamin. Mas se for, não vejo humor nisso. Agora, tenho um negócio para resolver. Como já disse. Então, se você não se importa... Mariane, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental da Lynn. Seu comportamento tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e imaginei que, como sua mãe, você também estaria. Eu disse. Minha frustração é evidente em minha voz. Se você está realmente preocupado, então sugiro que envolva os profissionais da saúde. Eu não sei o que você espera de mim. Ela estalou. Eu podia dizer que ela estava a segundos de desligar, e por algum motivo, estava desesperado para não deixá-la fazer isso. Eu tinha a sensação de que ela sabia muito mais do que estava revelando. Por favor, se não for por mim, faça isso pela Lynn. Houve uma leve inspiração trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua persona de aço junta, mas falhando. Mariane, o que está acontecendo? Eu comecei. Benjamin, não sei o que você quer dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue aqui novamente. Adeus. Tentei chamá-la, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que não queria ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei relembrar a conversa, desesperado para encontrar algo que tivesse perdido. Depois de um tempo, quase desisti. Até que me lembrei de suas últimas palavras para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse aquelas palavras com um pouco de urgência. Poderia estar apenas agarrando-me a esperanças. Mas não, eu tinha certeza de que sua voz havia mudado um pouco quando ela disse isso. Como se fosse muito importante. O que ela queria dizer com isso? Eu assumi que ela estava se referindo a profissionais médicos. Mas talvez ela estivesse se referindo a alguém mais. Alguém que ela não, por algum motivo, se sentia confortável em mencionar diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa. Depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, os convenci de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Não contei tudo a eles. Eu não estava pronto para falar sobre isso ainda. Mas contei sobre o nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, me espiando de dentro do armário. Eles obviamente ficaram chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Mas mesmo assim,
Eles não achavam que era tão sério assim. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles só continuavam dizendo que Lynn devia estar fazendo algum tipo de piada estranha. Talvez para o YouTube, Rebecca disse. Chris não achava que deveríamos envolver a polícia ainda. Ele se ofereceu para ir comigo e eu aceitei prontamente. Ele argumentou que conversar calmamente com ela, tentar convencê-la a ir voluntariamente, seria a melhor solução. Concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos não estaria entrando naquela casa sozinho. Dirigimos até lá de manhã, logo após o café. Não havia como eu ir à noite. Quando estacionamos na entrada, meu estômago começou a revirar. O carro dela não estava lá, mas mesmo assim não baixei minha guarda. A porta da frente estava entreaberta, e por um segundo pensei que veríamos seus olhos espiando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. No entanto, Chris estava tranquilo. Ele esperou eu abrir a porta, com as mãos no bolso, como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejava sua ignorância. Empurrei a porta e imediatamente fomos atingidos pelo fedor de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou na casa atrás de mim com o nariz franzido. Que produtos vocês usam para limpar os pisos aqui? Merda! Chris resmungou. Cala a boca, eu disse, meus olhos se movendo rapidamente em busca de qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente quieta e escura, apesar de ser 10 horas da manhã. Todas as cortinas estavam fechadas firmemente, recusando-se a deixar entrar qualquer raio de sol. Se eu não tivesse saído apenas 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Nós passamos por cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela poderia se esconder, e chamando seu nome ocasionalmente. Por que diabos você está olhando embaixo do sofá? Chris perguntou. Não estamos procurando sua esposa? Ele me olhava como se eu fosse um idiota. Vamos apenas subir as escadas. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu até o andar de cima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho para cima, meus sapatos fizeram barulho sobre pedaços de vidro espalhados em alguns dos degraus. Notei que um dos retratos de casamento de Lynn, que estava pendurado na parede ao longo da escada, estava quebrado. A moldura estava torta e todo o vidro tinha sido removido. Olhei para a foto, com um nó se formando em minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sair da igreja, depois de dizer nossos votos. Ela parecia tão linda em seu vestido branco. Olhei para o belo rosto de Lynn. Nunca sonhei que seu rosto seria uma fonte de terror para mim. Subimos o restante dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro. Todo o meu medo daquela noite voltando de uma vez só. Chris percebeu e se ofereceu para ir sozinho, mas não pude deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que parti. Eu não acho que ela esteja aqui, bem. Por que você não arruma algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim? Eu assenti e fui para o nosso quarto, e enfiei algumas roupas em uma bolsa. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ir até a escada para se afastar da visão e do cheiro. Eu olhei chocado para o que estava dentro do armário do quarto. Ensopados no tapete, havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram do tamanho de uma moeda de 25 centavos, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bolinha de gude. Fiquei olhando para os olhos que ela havia coletado de animais pequenos, e me perguntei como ela os havia conseguido. E estremeci com o pensamento. Eu pensei que o vício em sapatos da Rebecca era ruim. Mas sua esposa está aqui dentro colecionando olhos, disse Chris engasgando. Bem, acho que deveríamos ir, ele chamou do corredor. Estou ficando um pouco enjoado. Tudo bem, peguei minha bolsa e fechei a porta do armário com o meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu conseguia sentir o cheiro de podridão na minha língua, e não pude deixar de engasgar. Quem diabos alinha olhos no armário assim, Chris resmungou. Tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa de um exorcista. Você vem ou não? Não suporto mais esse cheiro.
Suas palavras morreram na garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei por quê. Eu sentia. Alguém estava me observando, e eu não achava que eram os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos escaneando lentamente o quarto. Cristo, sussurrei, quando finalmente percebi o que tinha perdido antes. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos juntas debaixo do queixo, e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que havia sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia. Um tipo de som engasgado na garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Era inquietante, para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para correr, mas eu afastei esse pensamento. Essa era minha esposa. Não importava o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas balançou a cabeça para frente e para trás em 2 movimentos rápidos, como se estivesse concordando. Querida, eu só quero ajudar, está bem? Você pode me deixar fazer isso? Eu perguntei. Eu dei um passo à frente, me aproximando dela como se fosse algum tipo de animal perigoso. Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando mais um passo para frente. Ela deixou escapar um gemido pequeno pela boca aberta, e tive que resistir à vontade de fugir. Seus ombros começaram a tremer, e seus olhos se abriram como um pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor, e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas por ele. Elas tremiam mais quanto mais eu me aproximava, como se ela mal pudesse se conter. Lynn, você está machucada? Você está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus olhos ensanguentados se movendo para cima e para baixo como se estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar com nojo. O cheiro que vinha dela era repugnante. Eu podia sentir o vômito subindo pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, com sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia por conta própria, mas não queria deixá-la naquele estado. Eu me aproximei e estendi a mão para ela. Os sons de excitação ficaram mais altos e suas mãos tremiam, os dedos se flexionando. Foi então que vi o sangue escorrendo entre seus dedos. Instintivamente, estendi a mão para segurar a dela, mas antes mesmo de tocá-la, sua mão se lançou em minha direção. Uma dor aguda percorreu o meu braço e eu caí de costas. Meu braço ardia e eu podia ver o sangue pingando no tapete. Olhei para ela em choque e a vi sorrindo loucamente, os dedos segurando um grande pedaço de vidro. Está tudo bem aí dentro? Chris perguntou atrás de mim. Virei lentamente a cabeça e acenei para ele, segurando meu braço contra o peito. Enquanto me virei para encarar Lynn novamente, vi que sua atenção havia mudado. Ela não estava mais me olhando, e ela também não estava mais sorrindo. Ela estava encarando além de mim, seus olhos fixos em Chris como um leão faminto encararia um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas agora estava torcida em um rosnado. Eu me levantei e comecei a andar para trás pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o pedaço de vidro ainda em seu punho. Chris, corra, vá! Eu gritei. Ele deve ter estado com muito medo para se mover, porque um segundo depois senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo das escadas, encarando o horror que era minha esposa. Lynn tinha saído completamente debaixo da cama e estava parada na porta do quarto. Seu rosto contorcido de raiva. Todo seu corpo estava visivelmente tenso. Sangue escorria por seus dedos e pelo chão. Jesus, Lynn, Chris disse. Você está brincando de esconde-esconde? Eu me virei e o empurrei em direção às escadas. Mova-se, Chris, eu disse o mais quieto e firme que pude. Lynn balançou a cabeça rapidamente em movimentos afiados e começou a sorrir, abrindo a boca cada vez mais ampla até que seu queixo parecesse tocar seu peito. Ouvi Chris murmurar uma prece, e então ele correu escada abaixo. Fiquei parado no topo dos degraus, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e a autopreservação.
Só quero ajudar, eu disse, segurando as lágrimas. Seus olhos se focaram em mim mais uma vez, enquanto ela lentamente levantava o vidro, segurando-o em minha direção. E então, ela começou a correr, sorrindo com total excitação. Felizmente meu corpo assumiu o controle e voei escada abaixo, pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Cheguei até a porta da frente antes de sentir ela pular em minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço. Sua boca aberta ao lado da minha orelha, para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis sons de soluço bem de perto. Eu a sacudi de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor lacinante nas minhas costas enquanto ela caía, mas abri a porta da frente e corri até o meu carro. Chris estava parada no jardim da frente falando no telefone com a polícia. Não disse uma palavra, apenas corri até o meu carro e pulei para dentro dele. Chris entendeu o recado e me seguiu, ainda na linha com a polícia. Eu observei o retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós, mas nunca vi. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro que Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e a pedir uma ordem de restrição assim que pudesse, mas nada disso importaria. De alguma forma eu só sabia. Deixei Chris em casa e fui para um hotel a 1 hora de distância. Eu queria colocar o máximo de distância possível entre mim e Lynn. É onde tenho estado nas últimas 4 horas. Eu pensei que talvez a polícia a encontrasse. Talvez eles conseguissem a ajuda que ela precisa desesperadamente. Mas agora não penso assim. Porque, 40 minutos atrás, recebi uma mensagem de texto, um número desconhecido, com apenas 3 palavras. Eu te encontrei. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas instantaneamente soube o que era. Não havia como errar. Era o olho da minha esposa. Comecei a digitar imediatamente depois disso. Não sei o que vou fazer. Estou sozinho e assustado, e não consigo deixar de sentir que estou sendo observado.